Está conosco o prefeito de Balneário Camboriú. Temos que ser já rápido e objetivo, né? Até por conta do nosso tempo, Caleb. Exatamente. Prefeito, muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui no Bote a Boca no Trombone para tratar de assuntos importantes da nossa comunidade. Muito bom dia, prazer poder estar aqui. Só para fazer uma introdução rapidamente, eu estava chegando e ouvindo aqui sobre a rua 990, eu já liguei o Mazoca e nós vamos ainda agora pela parte da manhã verificar essa situação e tomar pé ali dos detalhes para poder fazer a intervenção necessária, seja da EMASA ou seja da obra, para corrigir um problema segundo aí o 3 anos. morador 3 anos, e de fato é constrangedor isso. Vamos para o primeiro assunto, então, o alargamento da faixa de areia, né? Que inclusive tem questionamentos, né? De proprietários de quiosque e de funcionários também. Enfim, tem tanta coisa para acontecer ali. Já começou, inclusive, os canos já chegaram. E como está esse trabalho de alargamento? Agora, em abril, os quiosques serão retirados, creio que recebi essa informação, fechados. E... Não. Não? Não há ainda a necessidade de fazer remoção, né, salvo se em alguns pontos lá na frente, até porque esse período dos canos que chegaram aí, ele vai demorar cerca de 9 semanas aproximadamente para fazer as soldas, né? Mesmo depois que chegar a draga e despejar areia, ainda não haverá necessidade da remoção, né, de alguns quiosques que existem na praia, nem quiosques de milho, nem quiosques que estão na calçada, né? Então, na hora da urbanização, aí sim. Aí que é a segunda etapa, né? Que é a segunda etapa. Depois então do engordamento. Pode acontecer de algum quiosque estar muito abaixo da areia e aí a areia de fato, né, ficar acima. Aí sim, um ou outro, mas isso não temos o levantamento disso. A princípio não há essa necessidade. Sobre o lockdown, sobre aquilo que tem acontecido no fim de semana, o senhor já tem se posicionado que é contra essas paralisações das atividades econômicas. O porquê, prefeito? Primeiro porque essa instabilidade que está acontecendo no estado de Santa Catarina, ela, né, além da doença, evidentemente a doença hoje, o período de internação do paciente está maior do que estava no passado, na média, né? Antes a média era 8 dias, passou para 13 dias, quer dizer, teve um aumento significativo. Mas ainda assim, o estado, eu vou dar um exemplo aqui da nossa região, né? Era já para nós ter preparado vários leitos de UTI, era já para nós estarmos numa situação diferente do que nós estamos. Era sim porque nós tratamos do aumento do Marieta, que não aconteceu no hospital do coronavírus, que Balneário Camboriú, que hoje estamos com 62 leitos abertos por Balneário Camboriú, que também não aconteceu. Portanto, quando você vai fazer uma medida dessa de restrição total, né, tem que haver um pacto por Santa Catarina com todos os setores e ter um planejamento do que vai acontecer. Ah, mas é inesperado. Evidentemente que é inesperado, mas existem algumas coisas que nós já estamos sabendo há mais de 60, 70 dias. A necessidade de leitos na região. Isso já E o governo estadual já sabia também, né? Isso já foi tratado lá atrás, quando nós estávamos discutindo por que alguns hospitais fecharam seus leitos, desabilitaram seus leitos, e Balneário Camboriú foi o único que não o fez. Nós notificamos isso, estou falando isso há meses atrás. Então, o que nós precisamos fazer agora é um pacto por Santa Catarina, ter de fato, porque a grande angústia do comerciante não é se vai fechar ou não vai fechar. É simplesmente quais serão os passos e as medidas tomadas para que, acontecendo um fechamento, possa haver daí um outro encaminhamento. Ah, mas pode acontecer da doença. Ok. Mas se não tiver nenhum planejamento, você já sai atrás, você já sai fechando o comércio e fechando a economia da cidade para responder a uma atitude que não foi feita. Então nós precisamos ter um alinhamento com isso. O estado de Santa Catarina, ele é um estado diferenciado em condições de saúde, ele é um estado diferenciado em índices de mortalidade, em índices, né, de longevidade, em condições sociais e condições econômicas. E eu penso que tem 2 enfrentamentos que tem que ser feito agora. Vacina, né? Toda a energia na busca de vacinas, assim como eu estou fazendo, assim como muitos municípios, até mesmo o estado, né? Mas precisa intensificar isso. E agora, nesse momento, para salvar vidas, são leitos hospitalares. Então, isso precisa estar na pauta de agenda.
Isso precisa estar na pauta de agenda nossa, da agenda aqui da região e no estado de Santa Catarina. Né? Aqui na região não há essa pauta, né, de uma ampliação urgente, emergente, que precisa ser feita. Até porque nós temos um grande problema. Hoje o nosso problema está sendo equipes hospitalares. Dificilmente você está conseguindo equipe. Hoje, se nós quiséssemos fazer uma ampliação, né, hoje há dificuldade de equipe, a dificuldade de equipamento. Só que este problema ele persiste, não é de agora, esse problema persiste de algum tempo já. Hoje nós temos aí, o nosso hospital está cheio, o nosso hospital que nós abrimos está cheio. Hoje tem 50%, a média 40% de atendimento da nossa cidade, 60% de internações são de fora da cidade. Hoje nós estamos com 50% pacientes, 45% aproximadamente pacientes de Balneário Camboriú, o restante de outros municípios. Quer dizer, Balneário Camboriú está fazendo, Balneário Camboriú está investindo, Balneário Camboriú está investindo hoje mais que o dobro, é o município que mais investe em saúde em Santa Catarina. O mínimo é 15%, nós estamos investindo 32%. É o que Balneário Camboriú investe. Mas precisa ter um gerenciamento aqui, precisamos discutir a abertura, por exemplo, ali do Hospital Santa Inês, tanto para um problema agora, como também para um problema futuro, porque o Hospital Ruth Cardoso, que tratava só dos doentes normais, também está colapsado já faz muito tempo, e isso tem que haver uma pactuação com os municípios e com o governo do estado para que uma nova estrutura hospitalar possa dar suporte ao Hospital Marieta, que é o hospital de referência, sendo que o Hospital Ruth Cardoso ele é um hospital municipal que está enjambrado para atender a região e está custeando isso somente com a ajuda do estado através de uma ação judicial que há do Hospital Ruth Cardoso. Hospital de combate ao coronavírus, não há ajuda do governo do estado. Ou seja, um hospital, uma estrutura, seria o Santa Inês, regionalizada. Não Balneário Camboriú assumir mais uma responsabilidade financeira. Não é só responsabilidade financeira. O que Balneário Camboriú faz por Santa Catarina, eu tenho certeza que nenhum outro município faz. A quantidade de recurso que nós botamos, nós temos 750 funcionários dos 2 hospitais. Só dos hospitais na linha de frente. Eu não estou falando da UPA, das ações que atende toda a população da região. Eu não estou falando da UPA do bairro da Barra, que também faz esse mesmo atendimento. Eu estou falando dos 2 hospitais. Então você imagina a rotatividade de funcionários por conta da contaminação. O número de exaustivo, os profissionais estão fadigados, os profissionais estão cansados. Essa é uma gerência que o município está fazendo. Que o município faz, que o município se responsabiliza, entra no índice da folha do município, entra no aumento no índice que ultrapassou do limite de prudencial por conta, de todos esses encargos e que mais uma despesa que não é questão somente da despesa, tem que ter um gerenciamento, senão nós vamos ocupar, se nós abrimos qualquer hospital hoje novo, tem sentido o Balneário Camboriú abrir o 3º. O Balneário Camboriú abriu o 3º hospital, isso não tem sentido. Quando o senhor fala em saúde, e o foco é esse, pelo que deu para sentir, leitos que realmente vão trazer mais atendimentos para as pessoas que precisam, parece que a gente está vivendo 2 situações. Porque se a gente olhar para o governo do estado, hoje, vamos começar pelo Ministério Público, que jogou para o Tribunal de Justiça, para a Justiça, decidir em relação à economia, fechamento, abertura, o que pode, o que não pode, voltou para o estado de novo, e não se fala nesse assunto que o senhor está levantando, essa importante pauta que é realmente abrir. Chega a ser exaustivo, porque eu falo com vocês aqui, toda entrevista que eu dou com vocês é sempre o mesmo tema, é sempre a mesma tecla. Até porque a população pergunta. Isso, é o mesmo tema, é a mesma tecla, que nós aqui estamos batendo. O problema se agravou? Sim, se agravou. O contágio e a maneira do comportamento da carga viral mudou. Hoje a gravidade está aqui, os dados aqui. Houve um aumento do tempo de internação, portanto aumento de gravidade, portanto aumento de letalidade. Ainda assim, as medidas a serem tomadas, elas precisam ser medidas de planejamento. Você não pode chegar, fecha amanhã e depois da manhã vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. A previsão disso, nós sabemos que hoje, mas tem que ter um cronograma de ação. Olha, pessoal, nós vamos fazer isso, mas vai acontecer isso. E se não resolver, nós reunimos novamente, planejamos. Ok, pode acontecer. Agora, deixar as pessoas no escuro. Não, amanhã faz, depois amanhã faz, depois fecha, depois volta, depois fecha, depois volta. E assim que as pessoas estão se sentindo. E assim o que está acontecendo, porque tão grave quanto
a resposta negativa sobre qualquer situação é a incerteza. É verdade. Né? Há uma angústia de anos. Isso aqui é geral no mundo. Só que não justifica que nós não tenhamos, né, um pacto, uma conversa com todos os setores catarinenses, com todos os envolvidos, prefeitos, para que nós possamos tomar uma atitude, que nós possamos liderar um processo. As pessoas, elas fazem manifestações porque elas precisam hoje ter um apontamento para onde é que nós vamos. Uma resposta, né, de tantas informações desencontradas que nós temos por aí. E, independente disso, Balneário Camboriú continua fazendo a sua parte por Santa Catarina. Repito, nenhum município do estado faz isso. Nós continuamos fazendo os convictos que nós temos que fazer, porque o morador de Camboriú, ele é o morador que faz a cidade de Balneário Camboriú crescer. O morador de Itapema ajuda a cidade de Balneário Camboriú. Nós somos hoje uma grande região que precisa estender a mão para o outro. Agora, não achar, né, que Balneário Camboriú tem o dever e a obrigação, né, de carregar sozinha essa situação, aonde nós precisamos de respostas, de conexão e de um gerenciamento hospitalar que não é de agora. Nós estamos falando do Ruth Cardoso. Se vocês noticiaram aqui, eu me lembro que a primeira vez que eu dei a entrevista sobre a nossa despactuação, que nós queríamos fazer o despactuamento com o SUS para que o hospital retornasse ao hospital municipal. Até lá essa situação ela não avançou. Né? Hoje é muito importante que depois do coronavírus nós tenhamos também estruturas hospitalares para atender a região. Né? Vamos ver os hospitais que podem ser ampliados. O Hospital de Camboriú pode ser ampliado. Tem que ser ampliado. O Hospital Marieta, o Hospital Santo Inês pode servir a região? Pode servir a região. Pode servir a região. Agora, Balneário Camboriú, né, ele não tem essa obrigação e nem consegue fazer isso. Não comporta mais. Não consegue fazer isso. De se responsabilizar por boa parte do atendimento hospitalar regional de maneira isolada. Né? Então, é isso que nós precisamos definir. É ter um pacto por Santa Catarina, onde um processo de liderança, ele tenha o chamamento na mesa para conversar, para discutir e para não deixar as pessoas na incerteza, ainda que o coronavírus seja um mistério em muitas situações. Agora, o que não pode ser é a participação do líder na discussão e no envolvimento. Olha a minha manifestação aqui. A minha manifestação, como é que está sendo? Pois é, e o governo do estado está acenando para isso, né? Não só para com o senhor, com o planejamento. Esse planejamento entre os municípios, isso pode acontecer ou não? Nós estamos ainda nessa... Que agora a Floripa, 22 cidades, né, se tomaram uma decisão lá regionalizada, e então ou vão regionalizar, ou seja, que através da ANFRE, né, e que tenham autonomia para isso. 11 horas da manhã nós teremos reunião com os prefeitos da ANFRE, né? A pauta evidentemente é hospital, a pauta evidentemente é possíveis ou não medidas. Virtual essa reunião? Essa reunião vai ser virtual. E outra, né? A gente traz várias pautas para abordar e a gente, como o prefeito falou, né? A gente volta sempre na mesma tecla. Mas se a gente começa a falar, nós temos a Páscoa para falar de turismo, para falar, nós temos de infraestrutura, nós temos de atividades que a cidade também exerce através da Secretaria de Obras, mas aí o ouvinte chega assim, mas e a nossa saúde? O pessoal está morrendo, né? E a gente tenta falar de outro assunto, mas é importante a gente estar debatendo isso por conta de saber o que a cidade está fazendo, né? Mas temos outras atividades. Agora vem aí um feriadão. Como é que vai ser esse feriadão de Páscoa? Também estava pensando ontem, né? Agora, 8h13, antes da resposta, eu tenho um recado para você que está no Bote a Boca no Trombone. Vem para a maior Páscoa da região, vá para o Forte Atacadista, qualidade, variedade e, claro, muita economia. Confira! E atenção! Está na hora de conferir as ofertas do Forte Atacadista para toda a região. A sobrecoxa de frango sadia, bandeja de 1 kg, tá R$ 7,89. O açúcar refinado União 1 kg, R$ 2,48. Mistura láctea condensada Cremor 395 gramas, R$ 2,69. Cerveja Skol 350 ml, lata, beba com moderação, R$ 2,19. Capa do colchão mole bovino, Friboi a vácuo, quilo, R$ 23,78. A maior Páscoa da região é no Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. E atenção, hein? Vamos dar um recadinho agora da Pormad. Há 80 anos a Pormad trabalha para manter a mais alta qualidade de suas portas
e oferecer produtos de ponta para sua obra. Linha completa de rodapés, pisos vinílicos e papéis de parede. Conheça também kit porta pronta em PVC Wood e fique livre dos cupins. Saiba mais, acesse pormadeonline.com.br ou vá conhecer o showroom em novo endereço, Avenida do Estado, 4770, no Casa Hall, em frente à Praça das Bandeiras, em Balneário Camboriú. O atendimento pelos telefones 3081-2121 ou 3361-9622. 8h14, mais 10 minutinhos para a gente conversar com o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira. Em meio a tudo isso, a cidade não para, né? Tem outras coisas acontecendo também. A cidade ela precisa acontecer, né? As coisas precisam andar, até porque em algum momento eu creio muito que essa vacina logo vai alcançar, né, o país de maneira mais contundente, e nós precisamos pensar numa retomada contundente também da economia. Por isso Balneário Camboriú, e existe também outras coisas que precisam ser separadas. Algumas ações, como a obra do elevado, a própria areia e outras ações, são obras específicas, com recurso específico, que não pode ser utilizado na saúde. Utilizado nem na educação, nem na saúde, nem para qualquer custeio, outro nem para lugar. pagamento, né? Não há possibilidade disso acontecer. Então a cidade precisa andar, nós estamos fazendo obras, nós estamos fazendo intervenções na parte de esgoto, o Rio das Ostras, que é um relato também muito triste, que aqui sempre vem quando chove, né? Aquela preocupação, aquele desespero. Hoje está com uma intervenção inédita na história de Balneário Camboriú, nos 2.800 metros ali, entre os 3 bairros, Nova Esperança, São Judas, bairro da Barra, será feita uma intervenção que vai dar uma capacidade, né, de absorção de mais de 5 vezes hoje a capacidade que tem hoje, além da sua revitalização, né, mais segurança ao morador que está ali, como também as intervenções na parte do esgotamento sanitário. Hoje aquele rio, nós podemos pensar nele e voltar a ser rio, porque nós estamos hoje fazendo todas as ligações de esgoto nos 3 bairros, está praticamente pronto, né, toda a rede coletora, né, algumas intervenções pequenas que precisam ser ajustadas, junto com a fiscalização. O que a gente quer é impedir que o esgotamento chegue naquele rio e aquele rio possa ser um rio, porque a gente vai revitalizar o seu leito, vai melhorar a sua capacidade de absorção em época de enchente, mas também precisa cumprir uma função ambiental. Além disso, você falou aqui da Páscoa, né? Nós vamos sim fazer uma produção de Páscoa na cidade. Não é para vinda de turista, não é para divulgação, é para gerar aquilo que nós precisamos, entender o significado da Páscoa. Páscoa significa renascimento, ressurreição. E nós precisamos hoje ter mais empatia. O que nós precisamos é largar um pouco desses professores de Deus que ficam nas redes sociais se atacando, publicando fakes e levando muitas vezes as pessoas, né, à confusão, estressando ainda mais a situação e colocando palavras às vezes onde não existe. Balneário Camboriú está passando por um grave momento, está passando por um difícil momento, mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos pegar, nós vamos enfrentar e nós vamos vencer o que está acontecendo. E a Páscoa vai trazer essa mensagem. É uma mensagem temática, né? Não é para trazer turistas, é para que nós possamos, na fragilidade da vida humana, hoje o coronavírus expôs a fragilidade da vida humana no mundo inteiro. É necessário que nós também, nessa fragilidade, nós encontramos a própria grandeza dela mesma para que a gente possa se recuperar e ressurgir. Então a Páscoa vai ter umas mensagens, vai ter a decoração de alguns locais passando esta mensagem. Não é para vinda e aglomeração de pessoas, porque nós vamos coibir isso. É sim para dizer que, embora dificuldades, nós podemos nos refazer, nós podemos nos ressurgir. Porque se nós não tivermos mensagem de esperança, junto com ações claras e objetivas, né, nós ficamos nesse limbo que está acontecendo hoje, infelizmente, pela falta, muitas vezes, de liderança e pela falta de diálogo. A pergunta do ouvinte, o Alexandre Antena, sobre a ponte da BR-101. Qual é o cronograma ali? Porque com a autopista Litoral Sul a gente não obtém informações. Nossa esperança é a sua resposta, prefeito. O cronograma é o fechamento hoje se chama agulha, que desce até a 3.300. Não fecharam. A 3.300. Esse fechamento vai justamente para poder fazer aquela cabeceira. Então a entrada ela vai passar mais à frente, né? Ali nós fizemos a 3.122, que vai dar até Atlântica lá, com sinaleiro, com uma via principal, toda já feita pelo município. Então, a partir daí, eles começam a mexer nas agulhas que dão acesso lá pelo bairro da Barra
e pelo bairro São Judas, como também pela saída da BR-101, a entrada aqui pela Barra Sul. Então, sem o fechamento do acesso a 3.300... Não, vai ser fechado. Então, sem o fechamento do acesso a 3.300, não tem como a realização da continuidade da obra, é isso, prefeito? Não, exatamente, não há como. Então, eu vou deixar claro, né, Dilson? O motivo, Exato. que até então a gente não sabia, né? O motivo específico. Não, eles disseram que era para a obra, né? Sim, obra mas da não ponte, né? especificamente, né? Mas aí, ali vai ser feito para que possa ter o acesso. Esperamos, né? A gente está ainda discutindo alguns pontos, está em controvérsia vários pontos dali com a litoral, porque nós não podemos transformar a marginal, que aquela ponte é para trazer uma melhoria na locomoção interna entre os municípios e especialmente entre a Barra e a Barra Sul ali, aquela região. E ele não pode ser, né, um ponto de mais tumulto no trânsito. Então essa ainda é a nossa preocupação. É uma obra mantida e planejada pela Litoral, né? O município só é comunicado das suas ações, mas nós fomos comunicados que seria fechado para que possa então fazer o acesso. E de fato ali, para poder fazer o acesso à ponte, ou então a descida da ponte da Marginal, precisa interromper aquela rua que dá acesso. Outro dia o Caleb fez um questionamento com relação ao alargamento da faixa de areia. Eu gostaria que você relembrasse a questão, né, da maré alta, né? Ah, sim. Né? O canal do Marambaia, o rio Marambaia, ele é um receptor das águas da chuva do centro de Balneário Camboriú, né? Isso é uma questão histórica já na cidade, antes mesmo de ele estar abaixo dos prédios. E com o alargamento da faixa de areia, a faixa de areia ela vai se aproximar já do final do mole do Pontal Norte, que é uma realidade. Não existe o que a gente teme e ouvimos inclusive aqui em off, logicamente, técnicos ambientais dizendo o seguinte, que pode ocorrer, né, que com essa proximidade a vazão de água no dia de chuva ela seja menor. E, consequentemente, se a maré estiver alta, voltar a água para o rio Marambaia e voltar para as ruas de Balneário Camboriú. Nós conversamos com a secretária do Meio Ambiente, não tivemos uma resposta específica, né, Dilson? Se pode acontecer ou se não pode. Disse ela que existem estudos que estão analisando essa situação. É que ali na Barra, o mole, só a própria realização do mole, você pode ver que ela já deu um aspecto territorial diferente. Houve uma cúmula de areia, certo? Sim. Aqui, né? Exatamente. Então a faixa de areia ali ela já está mais extensa, né, do que estava, ou então ela é mais extensa do que, por exemplo, a Barra Sul, que nem possui mais. Verdade. Isto vai ser feito de maneira equilibrada. Então nós não vamos colocar a mesma quantia que vai ser colocado na Barra Sul, onde não existe mais nenhum aterro, a mesma quantia que será colocada na ponta aqui do mole no Marambaia. Porque senão vai ficar lá na ponta do mole a areia, né? Não vai ficar na ponta do mole. Ela vai aumentar um pouquinho a mais do que está ali para dar o mesmo perfil de distância dos outros locais da cidade. Tá entendido. Paralelo a isso, vai ser realizado também uma ampla drenagem moderna, né? E que a gente vai aproveitar a urbanização para fazer essa drenagem. Então hoje a drenagem que nós temos, ela é uma drenagem hoje de uma cidade nível mar, que ela não comporta, né? Quando você falou ali que o rio Marambaia absorve a água da chuva, absorve, sim, porque ela acaba saindo na rede pluvial, mas a drenagem que nós vamos fazer na Avenida Atlântica vai ser uma drenagem que ela vai poder absorver não só a chuva que vem dali, como propriamente a questão da maré, né? Se tiver algum volta de maré pelo rio Marambaia, exato, pela rede de drenagem. Porque senão voltaria água, né? Seria uma questão até lógica. O que acontece hoje, né? Por que o rio Marambaia ainda tem um aspecto ainda às vezes ele sai aquela cor, às vezes ele sai aquele cheiro, diminuiu muito. Mas por que ainda acontece? Porque a maré, ela movimenta o lodo fétido que está ali, que é uma matéria orgânica já de décadas acumulada, que quando nós pudermos fazer a dragagem dele, a retirada disso, nós vamos sentir uma melhora, não só nas condições do rio, porque a contribuição de esgoto diminuiu muito, né? Nós fizemos ali mais de 40 mil intervenções de fiscalizações, e multas e fechamento e adequações, né? Mas vai também dar uma capacidade melhor, como por exemplo o Rio das Ostras, no enfrentamento da maré ou de qualquer tipo de chuva que aconteça. Quantos outros assuntos eu gostaria de estar perguntando ao prefeito, mas o tempo não nos permite. 8h23. Estou aqui à disposição de vocês. Em um minuto o senhor consegue me responder sobre a vacina? É o seguinte, governo federal tem enviado, mesmo com a compra de vacinas, ainda a insuficiência para os municípios
darem continuidade, né, para a vacinação. O Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, olha, se o governo federal, através do Ministério da Saúde, for insuficiente nesse repasse das vacinas, os municípios e estados têm autonomia para comprar. Certo. Quando essa compra pode acontecer? Porque no entendimento não técnico, o governo federal está sendo insuficiente na distribuição, prefeito. Não é só na distribuição, é na aquisição. Há uma Sim, dificuldade também. de aquisição. Então, o que nós estamos fazendo? Eu fui a São Paulo semana passada e devo ir essa semana também. Tratei ontem com um grupo sobre vacina também. Nós estamos tentando comprar, né? Nos habilitando, fazendo protocolo de compra. Já tem essa autonomia? Ele há essa autonomia, inclusive cedida ali pelo Supremo. Sim. O problema é a vinda da vacina para cá. Eu creio que isso logo começa a acontecer, porque os países já estão sendo imunizados de maneira mais contundente e daqui a pouco o Brasil consegue absorver compras do governo federal, do governo estadual, do município, até mesmo de pessoas jurídicas, né? Empresas. Então nós estamos habilitando através do consórcio, estamos habilitando através dos laboratórios, a Johnson, a Pfizer, a Sputnik, o Butantan. É uma equipe que está atrás disso de maneira constante para poder o mais rápido possível chegar à nossa cidade. Nós estamos organizados financeiramente, estamos organizados também no ponto de vista de logística para isso acontecer. Se nós conseguirmos vacinar, principalmente essa faixa etária que está ocupando os hospitais e que tem mais vulnerabilidade, nós conseguimos já diminuir bastante o impacto dos leitos hospitalares, que daí a cidade começa a ter um retorno com mais confiança. Muito obrigado, prefeito Fabrício Oliveira, por estar conosco aqui no Bote a Boca no Trombone. Agradeço, estou à disposição. É o horário que nos atropela. Né? Tá bom. Não, eu agradeço, estou à disposição. Obrigado pela oportunidade e nós vamos aqui sempre noticiando vocês dos acontecimentos. Tem reunião às 11, se terminar antes de terminar o programa do Jornal da Menina, estamos à disposição para informar o que vai ser decidido, tá bom? Se você, depois da reunião, se quiserem, né, me ligar para fazer alguma exposição da reunião, também estaria à disposição. Muito obrigado, prefeito. 8h25.